Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5. Vou ler a partir do verso 15 até o capítulo 6, verso 4. Vamos prestar bastante atenção. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixarás o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esses estudos sobre a família e por esse momento que nós vamos estudar, ó Deus, esta última mensagem nesse mês do lar. Que o Senhor Deus continue a nos abençoar essa igreja que é uma família e também abençoar cada um de nós, ó Pai, cada um dos nossos lares, ó Deus. Obrigado, ó Pai, que esta palavra seja útil para nós, fique no nosso coração, na lembrança e no compromisso de praticá-la. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado algumas semanas sobre a família, começamos falando a respeito do homem prudente e o homem insensato. O homem prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, o insensato sobre a areia. E nós precisamos edificar a nossa casa, literalmente, que é a nossa família, sobre a rocha, que é Jesus. Falamos a respeito de 1 Coríntios 13, melhor caminho, que é o amor. Esse melhor caminho, que é o amor, é o caminho que nos faz de crianças a adultos e nos faz de pessoas que não têm valor algum para pessoas que têm, assim, um papel importante, desempenha este papel diante da sociedade, diante de sua família. E nós começamos a falar a respeito deste tema aqui, em Efésios capítulo 5, que nós devemos buscar encher do Espírito Santo. E essa passagem de Efésios 5, ela traz essa ideia de que a vida no Espírito,
é uma vida que vai refletir em nosso lar, nas nossas atitudes, na nossa casa. Vai fazer com que nós possamos realmente desempenhar o nosso papel. Porque por causa do pecado, por causa da queda, nós somos pessoas com dificuldades de cumprir as nossas tarefas, todas elas, mas principalmente a tarefa da família, do lar. Nós lembramos muito bem quando Adão e Eva pecaram. A primeira coisa que começou foi uma discussão, né? Foi a mulher que tu me destes, e a mulher a serpente, e já começou a discussão ali naquele lar. Somente através do Espírito de Deus, através de uma vivência cristã, tendo esse lar, edificando a sua vida sobre a rocha, é que essa família vai estar sustentando e vai estar sendo sustentada. E nós queremos, assim, de uma forma geral, falar toda essa passagem, que nós enfatizamos bastante na semana passada, esta primeira parte, e demos uma corridinha aqui na responsabilidade da mulher e do marido. Então nós vamos repetir algumas coisas, mas nós vamos falar de uma forma diferente aqui, trazendo essa ideia. Como que é uma vida no Espírito? Nós aprendemos que uma vida no Espírito é uma vida de comunhão, falando entre vós, com os salmos. Comunhão que é tanto na casa, como na igreja, como onde nós estivermos. Cheios do Espírito, vamos falar em comunhão. Falamos que esta vida no Espírito é uma vida de adoração, louvando de coração ao Senhor. 5:19. Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Lembra que nós louvamos não é ao povo ou à igreja. Quando nós cantamos, é o grupo que não cantou para os irmãos, não é uma apresentação. Quando vocês cantam, vocês não estão cantando um para o outro, mas é louvor ao Senhor. Falamos que uma vida cheia do Espírito é uma vida de gratidão. Versículo 20, dando sempre graças por tudo ao vosso Deus e Pai. Graças por tudo aqui no sentido das bênçãos de Deus, do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos sempre viver em gratidão, porque tudo que Deus tem cuidado de nós, né, tudo que Deus tem feito por nós é muito bom. E, por último, a vida cheia do Espírito, e mais importante do que tudo, o resumo de todas as coisas, é a submissão. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E nós enfatizamos bastante, irmãos, e queremos relembrar isso, que às vezes a nossa dificuldade de entender muitas coisas é uma definição errada de termos. Nós vivemos num mundo que define, que toma palavras mentirosas, deturpam palavras, trocam palavras, e alguns termos que, como cristãos, nós usamos com um significado, às vezes o mundo usa com outro significado. E nós precisamos primeiro conhecer para nós e assim anunciar, avisar, falar sobre essas coisas. Então, um dos termos aqui é sujeitando-vos uns aos outros. Para que o mundo quer se sujeitar? O mundo quer, você tem que ser o melhor, você tem que ser o líder, você tem que ser famoso e todo mundo tem que vir a você. Mas na vida cristã, na vida de amor, não é assim. Sujeitando uns aos outros, né? Todos nós temos esse amor, esse respeito, esse cuidado uns com os outros. E no lar não é diferente. Lá não é a casa do patrão, né? Que só ele que fala, e aí a mulher, os filhos têm que obedecer. Não, todos lá vão se sujeitando. O pai amoroso vai cuidar de um filho, vai deixar alguma coisa para o filho. A esposa, assim, para o marido. É um ambiente de onde um tem que, ao tempo, intercalando, né? Se sujeitando uns aos outros. E aí nós temos os papéis aqui. E como eu disse, Efésios está falando de uma vida cheia do Espírito. Se a gente voltar aqui no capítulo 5, ele fala sobre as obras, o fruto da luz e as obras das trevas. Ele está falando a respeito dessa vida. Vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí ele diz que nós devemos procurar compreender a vontade do Senhor. Então, essa vida cheia do Espírito que vai, em sequência, chegar no nosso lar. E aí nós vamos vendo aqui esses papéis. As mulheres,
esposas e maridos. Primeiro, o dever das esposas. Verso 22, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Mais uma vez, um termo aqui que pode ser visto errado, né? Submissão como uma servidão, né? O marido fala e a mulher obedece. E nós falamos bastante sobre esse tema na semana passada, que submissão é a ideia de auxílio, é a ideia de parceria. A esposa, ela é alguém que foi criada por Deus já com esse propósito. E os dois como uma só carne, a esposa está ali sempre auxiliando, ajudando e juntos no lar, realizando as questões. Mas precisa haver um cabeça, precisa haver alguém que vai, assim, tanto cuidar dessa esposa, como também estar tomando certas decisões e ela ali auxiliando. Aqui esse texto fala muita coisa, né? Primeiro, sejam submissas ao próprio marido, que não é submissa a um homem, mas é ao marido. Depois diz como ao Senhor, ou seja, a mulher, ela é esposa, quando ela está sendo submissa ao seu marido, ela está obedecendo a Deus, uma ordem de Deus. E às vezes a gente quer inverter os papéis, né, e questionar a lei, mas a lei veio de Deus. A gente tem que perguntar para Deus, por que que o Senhor fez assim? Por que que o Senhor não foi? Homens sejam submissos às suas esposas, né? Então Deus não quis assim, Deus colocou de uma outra forma. Então quando você é submissa, mulher, ao seu marido, você está assim obedecendo essa ordem, obedecendo ao Senhor. E aí a gente percebe, né, que toda essa ideia de servir está relacionada ao próprio marido sendo esse cabeça como Cristo. Não é o cabeça como um mandante, mas é como Cristo. E aqui o versículo 23 deixa claro como que é Cristo como cabeça, o Salvador do corpo. Então o marido, ele deve ser aquele chefe da casa, aquele que vai cuidar, o salvador, aquele que vai proteger a sua esposa, e a sua esposa vai estar junto no trabalho. Eu ouvi um pregador falando que certa vez ele assistiu um vídeo em que estava tendo um assalto e o ladrão veio atirar, ele colocou a esposa dele na frente. Olha que coisa, né? Ele salvou-se a si mesmo, né? Eu fiquei assim, mas como é um pastor falando, acredito que ele está falando verdade, né? Mas será que nós chegamos nesse nível, né, do homem, ao invés de proteger a sua esposa, né, ele vai assim colocá-la na frente, né? E tem umas esposas tão fortona que às vezes se tiver um lugar assim de enchente, ela tem que pegar o marido no colo e levar, né? Porque ele precisa da proteção dela. Vocês viram como isso é antinatural? Como isso é estranho? Porque Deus criou assim, Deus criou o homem com uma forma mais força, né, no seu corpo, a sua estrutura. Deus criou a mulher como alguém que vai completá-lo, como alguém que vai assim estar ali junto. São feitos diferentes para que continue desempenhando este papel desta forma. E assim, então, a mulher deve ser sujeita ao seu marido, porque Cristo, ele é aquele que é o exemplo como um marido, que é o Salvador do corpo. Na sequência aqui, quando a gente fala do marido, dá para se continuar aqui entendendo um pouquinho a respeito da mulher. Eu disse aqui que nós temos apenas 3 versículos para falar sobre a mulher. A mulher acho que entende mais rápido, né? E 9 versículos para explicar para o homem a função dele. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Interessante que se o termo ser submissa fosse o que às vezes erradamente algumas pessoas entendem, na sequência, enquanto disse maridos, mulheres sejam submissas ao próprio marido, na sequência deveria estar aqui, maridos, vocês devem mandar nas suas mulheres. E aqui não fala isso, fala, maridos, amai a vossa mulher. Para que não haja dúvida, diz como Cristo amou a sua igreja. Para que não haja dúvida, ainda fala, se entregou por ela. Se entregou por ela. Então, irmãos, uma mulher que tem um marido desse, não tem dificuldade de ser submissa. Marido que está cuidando, que está amando,
que assim está dedicando, né, atenção, está cuidando dela, você, mulher, você vai ser submissa a este cuidado. Na sequência, ainda falando a respeito do marido, diz para que a santificasse. Então ele dá o exemplo de que o marido vai cuidar da mulher como Cristo cuidou da igreja. Como que Cristo cuidou da igreja? Deu a sua vida para que ela pudesse se tornar santa, para que a igreja fosse salva. E assim o marido também, ele é aquele que vai cuidar. Ele tem uma grande responsabilidade em relação ao seu lar, em relação à vida da sua esposa, em relação à própria casa. Mais um exemplo para nós, homens, entendermos, verso 28. Maridos devem amar a sua esposa como ao seu próprio corpo. No versículo 29. Você já viu alguém que odiou a própria carne? Nós cuidamos de nós mesmos, né? Quando dá fome, a gente vai atrás da comida, a gente vai atrás das coisas. Então fala, do jeito que você cuida de você mesmo, você pode cuidar pouco, mas cuida de você mesmo. Cuide da sua esposa, né? Cuide, e assim ele repete isso lá no versículo 33, novamente, como a si mesmo, a esposa respeite ao marido. Então esse marido, ele tem esse chamado para continuar, para servir, para ajudar. Temos algumas passagens aqui paralelas. Só um segundo aqui, que esse negócio resolveu falar comigo. Não sei o que é. Perdamos. Alguns textos aqui extras. 1 Pedro 3,7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Ter consideração como parte mais frágil. Sois herdeiros da mesma promessa. Faça isso para que não se interrompa as vossas orações. Então, o marido, como aquele líder do lar, aquele que precisa estar ali, né, cuidando da vida espiritual, cuidando do lar, ele tem essa responsabilidade em relação à sua esposa, para que esse lar esteja sendo edificado no Senhor, seguindo ao Senhor. Como a si mesmo, amar a sua esposa. E sempre eu concluo essa ideia de deveres da esposa, deveres do marido, lembrando que a gente também tem essa dificuldade, né? A gente faz essa separação e a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne, há uma unidade. Nessa unidade como partes do corpo, há funções, né? O nosso corpo não está concorrendo lá, tem que fazer uma reunião porque a mão está brigando com o pé, né? O que um corpo faz? Ele trabalha junto, um ajuda o outro, para que esse corpo cresça, desenvolva e siga e viva. Então, assim na nossa vida, né, o casal, às vezes há uma certa rivalidade, um tentando pegar o outro em alguma coisa errada, e nós estamos concorrendo com quem? Conosco mesmo. Nós estamos lutando conosco mesmo. Em casamento, às vezes eu dava aquela ilustração que a gente comparar o casamento com uma partida de frescobol e não como uma partida de tênis. Qual que é a diferença? Na partida de tênis você vai tacar o mais forte possível para que o outro não consiga pegar a bolinha, não é? No tênis, você dá aquela raquetada lá e o outro devolve e o outro tenta jogar no lado mais longe, difícil para você não pegar, e aí você retorna. Isso é o jogo de tênis, obrigado. Aí o tal do frescobol, o que é, né? É você jogar com a bolinha de uma forma mais fácil para que o outro devolva aquela bolinha, joga de cá, e você tenta jogar, porque se a bolinha cair, os dois perdem. Então é manter essa jogada aí. É assim na nossa casa? Um taca a bolinha na cabeça do outro devolve lá não sei aonde, não é? Então não pode ser assim. Nós precisamos cuidar, né, das nossas palavras, não pensar numa resposta mais dura, mas pensar em algo mais tranquilo. Ah, mas ele jogou a bolinha muito longe.
Uma vez ele não está muito equilibrado, né? Jogou a bolinha ali, mas pega e joga na mão de volta. Uma hora ele vai responder. E não é só ele, é ela também, né? Aí ela jogou errado. Marido, jogue você, certo? Às vezes ela está um pouco brava nesses dias, então calma, espera um pouco, tenha paciência. Esse é os deveres do marido, os deveres da esposa. Aqui a gente passa então para os 4 versículos finais. Responsabilidade dos pais, o dever dos filhos e a responsabilidade dos pais. Qual que é o dever dos filhos? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A ideia aqui para os filhos, obedecer, honrar. Repare que honrar é mais do que obedecer, né? Porque você pode obedecer e não está envolvido com aquilo. Alguém fala, por favor, pegue isso aqui, leve para lá, faça assim. Você vai. Sim, senhor, não, senhor. Né? Mas aqui não fala só obedecer, fala honrar. Honrar o pai é até mesmo cuidar desse pai. É até mesmo ter paciência com esse pai. É entender a importância desse pai. Aqui a gente encontra motivos. Por que os filhos devem obedecer? Eu acho interessante a palavra, né? A palavra não fala simplesmente mulheres sejam submissas, marido, vocês devem amar a sua esposa, filhos, vocês devem obedecer, mas ele dá argumentos para que a gente entenda. E é isso que a gente tem visto aqui. No caso dos filhos, temos argumentos aqui. Por quê? Primeiro que é mandamento. Filho, você deve obedecer ao seu pai. Por quê? Porque é mandamento. Tudo bem que é um argumento duro, né? Para quem não quer. Mas é um argumento. Porque Deus quis assim. E a ideia da palavra aqui também, porque isso é justo. Está relacionado a essa ideia de que Deus quis assim. Isso é justo também, isso é natural. Da mesma forma que eu disse que não é natural a mulher estar tomando a frente, né? E o marido vindo lá atrás, todo devagarinho, e a mulher protegendo o marido, é estranho. É estranho também um filho, uma criança que manda na mãe, que manda no pai, que xinga, que desrespeita e manda a mãe calar a boca. Isso existe? Pior que existe, né? E é muito feio. Então, filhos, é justo você honrar, obedecer, isso é natural. Não esqueça disso, é algo importante, faz parte dessa vida. E aí fala também que é mandamento com promessa. Essa ideia de mandamento com promessa, primeiro, com promessa, dá a ideia de enfatizar a importância de alguma coisa. Quando você acha que alguma coisa é muito importante, você, além de arrumar ali, você vai fazer algo extra. Né? Geralmente, quando a gente faz uma programação importante, faz uma lembrancinha, faz um lanche, né? Não é errado, você tá tomando importância àquela programação, àquilo que está sendo feito. Então, quando tem os outros mandamentos, não tem essa promessa. Aí chega no filho, você deve honrar seu pai e sua mãe. Há então uma promessa. E qual é essa promessa? Aqui diz, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. Vá bem, qualidade de vida para os filhos. Um filho que vive brigado com a mãe, desrespeitando a mãe, esse filho não vive bem. Vida longa, tempo também de qualidade e tempo. Também aqui dá a ideia de prosperidade na vida. É uma promessa para esses filhos, para que eles vão ser melhores, mais próximos, porque são filhos obedientes. Filhos desobedientes, se eles já não obedecem os pais, eles não vão se dar bem na vida, né? Em outros aspectos, em relação ao trabalho, ele não vai querer obedecer ninguém, não vai querer conviver com ninguém. Filhos, então, obedeçam aos vossos pais. O dever dos pais para com os filhos, para a gente terminar. Aqui há algumas coisas importantes, irmãos. Os pais aqui são chamados, primeiro, a não provocar os seus filhos a ira, e depois criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então tem um aspecto negativo e um positivo. Não provocar os seus filhos a ira. Aqui no contexto de Paulo, um pai podia castigar os seus filhos,
não só castigar, vendê-los, escravizá-los, abandoná-los e até mesmo matá-los. Seus filhos hoje, vocês acham que é difícil? Naquela época o pai achava que ele era dono. Se ele brigasse com o filho, não, eu vou te vender. Ele era propriedade dele. Vou matar meu filho. Pronto, matou. O que aconteceu com o filho? Não estava dando certo, eu matei. A gente entende, então, que Paulo está falando, vocês não devem provocar os seus filhos a ira. Vocês devem ser um pai como um modelo próprio Deus. A paternidade que nós temos é derivada de Deus. Como Deus nos cuida, como Deus nos trata, nós devemos cuidar, tratar os nossos filhos. E aí, quando se fala provocar a ira, tanto a ausência de autoridade como o excesso de autoridade provoca a ira nos filhos. Excesso de autoridade, aquele pai que cobra muito, aquele pai que cobra coisas descabidas, sem lógica. Mas também aquele pai que não está nem aí, esse filho vai falar, poxa, mas meu pai não liga. O filho vem e fala, pai, eu vou sair daqui, eu vou viajar lá, vou roubar um banco lá. Ah, vai, filho, vai. O filho começa a sentir, pô, o pai não se preocupa comigo, né? Não dá uma disciplina. Não. Talvez ele não fale isso, talvez ele não pense isso diretamente, mas ele está sentindo isso. Ele sofre por não ter uma disciplina e sofre por ter disciplina em acesso. Então, isso é provocar os seus filhos a ira. Pais, provocar filhos a ira. Se a gente fosse pensar em alguns exemplos, eu li em um livro chamado Encantador de Cavalos, um exemplo que eu achei interessante, contando a respeito de um bebê. Um bebê que se esforça, ele está dando seus primeiros passos, ele não sabia andar ainda, ele começou a andar, aí ele vai de um lado, do outro na sala, todo cambaleando, né? E ele chega naquele lugar, o alvo dele é chegar naquele copo ali, né? Então ele vai lá, pequenininho, vai, e chega lá e bate naquele copo, derruba a água para todo lado. E o que ele vai ouvir do pai? Não mexe nisso, menino, tira a mão daí. E ele leva aquele susto. Não é que a gente tem que elogiar o filho, falar, não, parabéns que você derrubou o copo, né? Mas é um nenenzinho ainda. Você vai pegar ele no colo, se ele vai quebrar um vaso, né? Não adianta você gritar com ele, vai quebrar esse vaso. Você tem que tirar os vasos da mão da altura dele e aos poucos ele vai aprender. Há um outro exemplo que esse mesmo livro dá, é a respeito de uma criança maior, uma criança já que está lá, sei lá, no ensino médio, ou em uma classe, né, de 5ª, 6ª, 7ª série. E aí ele chega e mostra o boletim para os seus pais. 10 em matemática, 9 em português, 8 em geografia, 6 em história. O que o pai vai falar? Como que você tirou 6 em história? Não é assim? Nem elogia o 10 lá da matemática. Às vezes já vai lá direto no olho. Como que você pode me trazer essa nota? Não falta perceber. Não, ele não fez mais que obrigação, tinha que tirar 10 em tudo, só estuda, não trabalha. Não é bem assim. Parabéns, meu filho, porque você foi, mas chega uma hora que você vai ter um jeito de conversar. O que está acontecendo nessa matéria que você não conseguiu tirar nota boa? E aí, irmãos, a gente vai, às vezes, sem querer, sem perceber, provocando os filhos a ira. A gente reclama muito de adolescente, né? Que adolescente é isso, que adolescente é aquilo. Mas como que nós estamos tratando os nossos adolescentes? Com as nossas palavras, com as nossas tarefas, com as nossas cobranças, com a forma que nós cobramos esse nosso adolescente? Os meninos ficaram felizes, né? Está todo sorrindo ali. Como que nós estamos tratando? Porque eles ficam irritados com a forma que a gente trata eles. E às vezes nós não sabemos muito bem falar. Mas agora vem a parte boa, viu, meninos? Na sequência que diz, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Criar, a ideia de alimentar, nutrir, os pais têm essa responsabilidade de tratar, de nutrir, com brandura, com sabedoria. Criai-os na disciplina. A palavra disciplina está relacionada também à questão dos ensinos, né? Porque disciplina, uma matéria, é uma coisa que você está ensinando, mas também disciplina já no aspecto das regras. Tem que ter regras, tem que ter um tratamento certo, né?
não provoca a ira, mas você tem que cuidar dos seus filhos. E na admoestação, admoestar, essa ideia também de instruir o que é certo, o que é errado. Fez errado, ó, isso aqui é errado. Não é assim, não é por esse lado que você deve seguir. Admoestação. E a palavra do Senhor, né? Os pais têm a responsabilidade espiritual do lar, da casa. A gente sempre fala isso, né? Quem que tem a responsabilidade das crianças da igreja, de educá-las espiritualmente? É a escola dominical? É o CP? Não, são os pais. Aqui nós temos uma aula, um reforço, né? Nós ensinamos, mas a educação espiritual não é da igreja. Os filhos são educados pelos pais. Da mesma forma que nós não somos educados pela igreja, nós aqui nos reunimos, né, como adultos para ouvir a palavra, para aprender, mas a nossa vida, a nossa nutrição é o que nós comemos segunda a sábado, nos alimentamos da palavra, oramos, nos preparamos. Aí nós chegamos no domingo e nós juntos aqui continuamos essa questão. Né? Ninguém se alimenta apenas no momento que vem a igreja. Aqui é um lugar da gente estar juntos, mas não é todas as coisas aqui, né? Então, pais, tem essa preocupação de cuidar, de educar. Tem uma ilustração que fala, né, de um pai falando, olha, eu não vou deixar herança, não vou deixar muitas posses, mas uma coisa eu posso dizer com alegria, eu vou deixar para os meus filhos a herança espiritual, o que eu ensinei para eles, o que eu vivi para eles, né? E que belo isso, a gente poder falar isso, né? Alguns pais podem dizer orgulhosos, não, eu tenho dinheiro já para a faculdade do meu filho, eu vou dar condições para ele ter todas as coisas, se alegrar com o progresso do seu filho materialmente, mas espiritualmente não tem muito a dizer, né? Então é melhor a gente talvez nem ter tantos recursos, mas se a gente tiver uma família no Senhor, assim vai ser algo abençoado. Irmãos, essa passagem, sempre estou resumindo aqui, mas eu acredito que vai acrescentando algumas coisas, porque é um tema bem complexo, é um tema que a gente pode aprender muitas coisas. Aí a gente lembra, né? A gente já sabe muita coisa, mas nós precisamos ouvir, porque a gente precisa se mexer, a gente precisa assumir responsabilidades. E assim nós terminamos essa sequência, né, de mensagens, orando para que Deus esteja abençoando as nossas famílias e colocando a partir de nós. O tema é família radical, a ideia de você estar radicado, firmado em Cristo, na palavra. E como a gente vai cuidar do lar? Buscando estar cheios do Espírito. Em cheios do Espírito, sejam submissos, sujeitando-vos uns aos outros, e assim cada um pense no seu papel. Não vamos cobrar o próximo. Se nós tivermos que passar por dificuldades, mulher, se você não tiver esse marido que te ama como Cristo, coloque em oração, mas tente buscar fazer a sua parte como sendo submissa. Maridos, né, se você não tem essa mulher submissa, você também tente amar mais a sua esposa e assim busque que cada dia ela possa entender esse aspecto de ser mais submissa. Filhos, obedeçam, honrem seus pais. Né? A vida passa tão rápido, daqui a tempo vocês estão sozinhos na sua casa, seus pais já não vão estar mais aqui. Você tem que aproveitar essa oportunidade. E pais, também é a mesma coisa para nós pais, né? Passa tão rápido, ele é criança, adolescente, jovem, daqui a pouco já formou, já está na sua família. Então, pais, vamos cuidar, vamos desempenhar o nosso papel como pais, assim, cuidando da nossa família para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar. Deus querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, de colocarmos diante do Senhor, ó Pai, aprendendo a Tua palavra, assim, ó Deus, que nós possamos viver a vida do nosso lar, ó Deus, em paz, em comunhão, e nós possamos, Senhor Deus, edificar a nossa vida sobre Jesus, sobre a rocha que é Jesus, sobre o Senhor, Deus. Ó Pai amado, sabemos que as tarefas são difíceis, ó Deus,
mas que o Senhor Deus venha com o teu Espírito Santo nos fortalecendo, nos enchendo, para assim, ó Deus, estarmos preparados para as batalhas do dia a dia, tanto da família, como do trabalho, como as demais tarefas que temos. Obrigado por essa mensagem que o Senhor acrescente, o Senhor aplique nos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém.